Versão brasileira, Herbert Richards. Bom dia, eu sou a Maria e eu vou explicar brevemente sobre a definição de sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta do Estado, ou seja, são empresas ou associações que ajudam o governo, criadas por autorização legal, sob a forma de sociedades anônimas, que são empresas onde o capital social ele é dividido em ações que podem ser compradas ou vendidas livremente, cujo controle acionário pertence ao poder público. Significa que o governo, tanto federal, estadual ou municipal, ele possui a maioria das ações da empresa com direito a voto dessa empresa, tendo por objetivo, como regra, a exploração de atividades gerais de caráter econômico e, em algumas ocasiões, a prestação de serviços públicos. Bom dia, meu nome é Sofia, eu vou explicar um pouquinho qual é a função social da economia de sociedade mista. Basicamente, ela tem como função social oferecer serviços importantes e essenciais para a população, como serviços de banco, energia e transporte, de forma eficiente e acessível para todo mundo. E além disso, ela ajuda a economia a crescer e gera empregos. Assim, esse tipo de empresa combina o lucro com a melhoria na qualidade de vida para geral da população. Então, esse tipo de empresa, além dela gerar lucro, ela atende às necessidades da população, fazendo assim com que sua função social seja extremamente importante para todo mundo. O principal artigo que rege a Sociedade de Economia Mista, a gente tem a Lei 13.303, criada em 2016. E essa lei é que vai estabelecer as normas gerais e como que deve ser desde a criação dessa Sociedade de Economia Mista, as regras, né? E até como que ela deve funcionar, como ela deve operar, o que ela deve fazer depois que ela ser criada, como ela deve funcionar. E antes dessa ser criada, não existia uma lei específica que especificasse como sociedade e economia mista devem operar. Então elas usavam leis que não eram mais abrangentes assim e se tornava muito confuso o funcionamento delas. Por isso que essa lei foi criada, para dar um ambiente maior de clareza, né? E incentivar que essas empresas tenham uma maior visibilidade e deem uma maior clareza do que elas estão fazendo para o público mesmo, para o povo brasileiro. Oi, eu sou a Natasha, eu vou falar um pouco sobre as características de uma sociedade mista. A sociedade mista é um tipo de empresa que combina o capital público e o privado. Ela é criada pelo Estado para atuar em áreas de atividade econômica de interesse público e também permite a participação de investidores privados. Bom, a primeira característica é o seu capital misto, onde parte do capital pertence ao governo, sempre majoritário, e a outra parte é privada. O segundo é o seu objetivo econômico e social, pois ela atua no mercado, mas deve atender os interesses públicos. E o terceiro, o lucro e a regulação, porque ela pode ter fins lucrativos, mas deve seguir normas para garantir a sua função social. Característica 4 é regida pelo direito privado. Apesar do controle estatal, segue regras de direito empresarial e societário, ou seja, segue a mesma estrutura jurídica que uma sociedade anônima. 5. Concorrência com empresas privadas. Atua no mercado junto com empresas privadas, podendo competir com elas, como, por exemplo, o Banco do Brasil, que é uma empresa de sociedade de economia mista, compete com empresas como Itaú e Bradesco, que são empresas privadas. Mas, apesar disso, essas empresas podem ter uma certa vantagem regulatória, como incentivos fiscais ou apoio estatal em crises. 6. Atua em áreas estratégicas. Geralmente estão presentes em setores como energia, petróleo, saneamento básico e telecomunicações. Alguns exemplos de empresas são Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras e Correios. Eu vou falar das vantagens e desvantagens da sociedade de economia mista. E a primeira vantagem que eu gostaria de falar é a combinação de eficiência privada com interesse público, que é muito vantajosa,
já que, ao mesmo tempo que a eficiência privada consegue adquirir para a gente uma gestão mais eficaz e uma redução de custos, ela ainda mantém o seu compromisso com o bem-estar social. Junto a isso, eu também vou falar da segunda vantagem, que é a capacidade de atrair investimentos privados. A eficiência privada, ela traz uma agilidade, uma inovação e uma competitividade, e o que acaba melhorando a qualidade dos serviços prestados e garantindo uma gestão mais eficiente dos recursos públicos. Isso não só aumenta a rentabilidade e a sustentabilidade financeira da empresa, como também atrai investimentos privados para dentro dela, contribuindo para o desenvolvimento de projetos públicos, por um exemplo. Sem perder essa atenção ao bem social, às necessidades coletivas que a gente tem. Junto a isso, a maior flexibilidade na gestão em comparação às empresas públicas. As empresas públicas, elas passam por diversos processos e estão sujeitas a várias práticas burocráticas, por exemplo, as licitações. E o que não ocorre com a sociedade de economia mista. Por serem híbridas, elas têm mais liberdade para adotarem sistemas mais eficientes e implementar, por um exemplo, modelos de gestão semelhantes à da sociedade privada. Mas o que tudo isso quer dizer? Quer dizer que elas têm maior adaptabilidade no mercado. Por um exemplo, se ocorre